Graça e paz, irmãos e irmãs, nós estamos aqui na nossa sexta aula do nosso Conecta, falando sobre a sua nova vida em Cristo Jesus. E nesta sexta aula, eu quero falar com você um pouco sobre os dois sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor. E antes de começarmos, eu quero orar com você para que o Espírito Santo de Deus, ele nos dê direção e entendimento deste importante assunto. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer nessa tarde e pedir que o teu Santo Espírito nos dê entendimento dessa palavra, de maneira que nós sejamos edificados e possamos assumir um compromisso ainda maior contigo na nossa vida cristã. Abençoa cada aluno, cada discípulo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje, ela está baseada em Efésios 4, no versículo 1 ao versículo 6. Palavra do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Para falar sobre o batismo ou os sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, nós devemos entender que os sacramentos são duas ordenanças de Jesus que constam na Bíblia, e os motivos de sua celebração e o impacto espiritual em nossas vidas é aquilo que nós vamos ver nesse estudo. Nós queremos dizer que toda pessoa cristã, ela participa desses momentos como parte integrante de sua jornada para se integrar ao corpo de Cristo e ao reino de Deus. Amados, o batismo, na visão metodista, nós temos que entender que ele é o sinal visível da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós nos tornamos participantes da comunhão do Espírito Santo e herdeiros da vida eterna. É uma coisa importante que você saiba que o batismo ele é um símbolo. Não existe dentro do batismo um poder de salvação ou um poder de purificação. Ele é um sinal externo de algo que aconteceu internamente, de algo que aconteceu dentro do nosso coração. A Igreja Metodista, embora comumente ela pratique o batismo por aspersão, ela reconhece como igualmente válido o batismo por derramamento e por imersão. Nós vamos ver a respeito dessas três formas de batismo através desse estudo. Na aspersão, a água ela é aspergida ou borrifada ou respingada sobre a cabeça do batizando, como você está vendo aí na imagem projetada. No derramamento, o batismo ele é sobre também a cabeça do batizando, utilizando-se as duas mãos como concha, o outro utensílio. Você está vendo aí que em um batismo que eu fiz, eu utilizei um jarro, derramando sobre a cabeça de um de nossos irmãos aqui em Catalão. O outro batismo também usado biblicamente é o batismo por imersão.
esse batismo se tornou até mais popular, né? E ultimamente até mais praticado na maioria das igrejas, onde o batizando ele é imerso com o corpo inteiro nas águas, seja ele na água do rio, da piscina ou do tanque. Como eu comecei, né, no início, eu falei que há muitas questões que envolvem o batismo, muitas superstições também, onde as pessoas acham que o batismo salva, que o batismo purifica, ou que o batismo deve ser em água corrente. Eu me lembro bem de uma ocasião onde uma irmã disse: pastor, eu quero ser batizado nas águas, mas não na água da piscina, tem que ser na água do rio, para que o rio leve os meus pecados. Eu brinquei com essa irmã e disse: então, irmã, como é que vai fazer com o povo que vai batizar também no rio e que vai estar abaixo de nós? Eles vão pegar o pecado que você deixou na água do rio? É um verdadeiro absurdo acharmos que o batismo ele salva, ele é salvífico. Esse é um erro doutrinário até grosseiro, que as pessoas precisam entender. E o batismo ele tem uma simbologia. E outra coisa importante, há várias definições de batismo, não apenas uma. E cada uma delas tem um significado importante para o cristão. Então nós vamos ver estes significados. Em primeiro lugar, o batismo ele é visto como sinal de aliança com Deus. O batismo substitui na nova aliança em Cristo o sinal do pacto. Pacto significa aliança. Um pacto com Deus que a circuncisão ela representou no Antigo Testamento. Não há tempo de lermos todos os textos, mas você pode depois procurar aí na sua Bíblia. Colossenses 2, versículo 11 e 12, mostra a relação do batismo como um sinal de aliança com Deus. O batismo também ele é símbolo da nossa morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. O seu batismo declara a sua fé, compartilha a sua morte e ressurreição de Cristo. Ou seja, ele simboliza que você morreu para a sua vida passada, você morreu para os seus pecados e anuncia agora a sua nova vida em Cristo Jesus. Então são dois símbolos diferentes, né? Mas são símbolos de aliança com Deus, de pacto, de compromisso com Deus, de uma nova vida que nós assumimos, dizendo a todos publicamente que nós morremos para o pecado e nascemos para uma nova vida. E o batismo também é visto como símbolo da nossa inclusão no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que nós fomos batizados em um corpo. O batismo mostra que você é parte do corpo de Cristo. Ser incluído na família de Deus é a mais alta honra, é o maior privilégio que você e eu temos recebido. Então, queridos, desmistificando, né, essa questão do batismo, nós podemos entender que ele tem vários significados, mas todos eles apontam para uma direção. A partir do pacto, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, faz aliança com Ele, no batismo, você declara publicamente que você é uma nova criatura e que você faz parte do povo de Deus. Você faz parte da família de Deus. Amém? E aí nós, prosseguindo então, dentro desse estudo, há uma importante questão teológica. É de grande importância, e nós já falamos isso, entender com base na palavra de Deus, que o batismo não salva ninguém, pois ele é apenas um símbolo. É tão verdade isso, e o batismo não só não salva ninguém, como ele não muda a pessoa, ele não transforma pessoas.
Eu já vi muita gente sendo batizada, mas foi só no dia. E depois não assumiu um compromisso sério com o Senhor Jesus. Somente quando nós recebemos ao Senhor Jesus pela fé que nós somos salvos. Efésios 2, 8 a 10, a palavra de Deus é muito clara. O ladrão na cruz, ele creu, mas ele não batizou. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Contudo, é importante que a gente lembre que, se cremos, nós devemos dar o passo do batismo o mais rápido possível, porque essa é uma atitude de obediência. O batismo, ele vem depois da salvação. Você é salvo em Cristo, tem experiência de conversão, e aí, como uma atitude de obediência, você também deve ser batizado. Então, isso aqui é muito importante, que você aprenda que essa decisão, ela envolve algo importante na nossa vida cristã, que é a questão de obediência. Porque pessoas dizem assim: mas se o batismo não salva, por que eu vou batizar? Você vai batizar porque você é um salvo que é obediente à palavra de Deus. Amém? Vamos então entender mais algumas questões, bíblicas. No Antigo Testamento, nós temos esses textos que você pode depois analisar. E no Novo Testamento nós temos relatos também dos batismos de Jesus. E nós temos também a carta pastoral, sobre o batismo, sobre os sacramentos, elaborada pelos nossos bispos. Todos eles mostrando a questão do batismo, tanto no Antigo Testamento, onde era praticado comumente a aspersão ou derramamento, e depois no Novo Testamento nós vemos também a prática do batismo, tanto por João Batista como depois por Jesus e também pelos seus discípulos. Na carta pastoral dos bispos da Igreja Metodista, nós temos um estudo detalhado sobre a questão do batismo, sobre a frequência e a forma do batismo mais conhecida pelos judeus, é a aspersão com água ou a sua variante, que é o derramamento. As três formas, queridos, elas são aceitas pela Igreja Metodista, e que assim ela não pratica o rebatismo. Não é da nossa prática rebatizar pessoas. Uma vez uma pessoa perguntou: pastor, então qual é a forma certa de batismo? Aspersão, derramamento ou imersão? E normalmente eu respondo: se você tem um pão de 1 quilo e um pão de 100 gramas, qual que é pão? Todos eles são pães. Para nós a importância não está na quantidade da água, nem na forma do batismo, mas está no compromisso público que a pessoa assume com Deus ao ser batizada. Amém? Então, prosseguindo dentro do nosso estudo, por que não adotamos a imersão como única forma de batismo? Alguém pode perguntar assim? Eu vou responder que uma igreja que adota ou defende somente o batismo por imersão, por exemplo, como um único e verdadeiro sinal de fé, questionando, desacreditando das demais formas, ela vai ter que excluir da graça de Deus muitos idosos, inválidos, enfermos, e etc., pois a maior parte dessas pessoas não tem condições de ir a um rio ou de entrar em uma piscina ou um tanque para receberem um sinal de fé. Seria Deus tão cruel a ponto de criar um meio de graça que é excludente? Então, eu amo ser cristão em primeiro lugar, mas gosto muito de ser metodista, porque o metodista, ele entende que essa questão não é a questão mais importante.
O mais importante é a nossa salvação em Cristo e a nossa obediência à palavra do Senhor. Amém? A Bíblia não diz explicitamente que você deve batizar por imersão. Eu sei que nós, metodistas, sofremos uma pressão muito grande porque nós aceitamos também as outras formas de batismo. Mas eu não acho isso um problema, pelo contrário. Eu acho isso uma honra, algo grandioso, porque nós estamos dizendo que todos são bem-vindos à família de Deus. Amém? Todos são bem-vindos, inclusive você que tem dificuldade de ser batizado por imersão. Bom, então vamos seguindo aqui no nosso estudo. Não está na Bíblia que o único batismo correto é o de imersão? Embora a maioria das igrejas evangélicas pratiquem só a imersão, as Escrituras nos mostram de uma forma bem clara que evidencia também outras formas. Se você olhar Atos 9, 17 a 19, é impossível Paulo, por exemplo, ter sido batizado por imersão. Ele estava na sua casa, cego, e a Bíblia diz que ele se levantou e foi batizado por Ananias. O carcereiro de Filipos também, o batismo do carcereiro em Atos 16, 33, também foi batizado em sua casa, à meia-noite. Também não há como haver a possibilidade do batismo por imersão. Como interpretar no contexto do batismo por imersão os seguintes textos? Se eu for entrar aqui em detalhe em cada um deles, nós vamos terminar esse estudo amanhã. Então fica aqui para você anotar os textos e depois você poder ler e tirar aí as conclusões conforme a palavra de Deus. Então, por essas razões, queridos, nós não achamos importante a forma do batismo que nós realizamos, mas sim a decisão da pessoa assumir a sua fé em Cristo publicamente e ser identificado como parte da família de Deus. Amém? E isso é o que Deus espera de você. E você não é tão bom para ser batizado, mas você também não pode ser também tão ruim, e você não possa também aderir ao batismo. O batismo, ele não é feito para pessoas perfeitas, mas pessoas pecadoras, como você e eu. Mas pessoas que querem viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos prosseguir então. No caso da pessoa adulta não batizada, cumpre-se o texto de Marcos 16, 16. Os cristãos também batizavam crianças, incluindo crianças, famílias inteiras. Há pessoas que têm dificuldade com a igreja metodista porque nós batizamos as crianças. Só que as crianças não têm o mesmo significado do batismo do adulto. O adulto, ele precisa crer. Jesus disse das crianças que delas é o reino. Elas fazem parte do reino. O batismo infantil nosso não é o mesmo significado do batismo católico, que crê que a criança é pagã. Para nós, não. Nós batizamos as crianças porque nós cremos que delas é o reino de Deus, não porque são pagãs. E mais tarde, depois, elas fazem a sua pública profissão de fé ou a confirmação do seu batismo. Então, em nossa igreja, quando alguém é batizado na infância, ela deve confirmar os votos ao se tornar membro da igreja na idade adulta. É a confirmação, é a profissão de fé, como nós dizemos na nossa linguagem e na linguagem bíblica. Amém? Nós vamos falar agora um pouco sobre a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Desde os primeiros tempos, os cristãos priorizavam também este momento e eles realizavam com grande frequência. E é bem importante você entender que na Bíblia não diz que a ceia deve ser feita uma semana, uma vez por mês, todos os dias,
Não há uma posição bíblica definida quanto à frequência da ceia, assim como não há uma questão bíblica definida quanto à forma do batismo. A ceia, ela é um sinal do nosso compromisso e envolvimento na obra do reino de Deus. Nós metodistas cremos nisso, pelo menos por 3 razões principais. Nós vamos ver cada uma delas. Primeiro, que a ceia é uma refeição memorial. 1 Coríntios 11, 23 a 30, Paulo usa que nós devemos recordar, lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós. Lembrar algo ou alguém de forma tão intensa que esse evento ele adquire uma dimensão vital, renovada, nova e fresca no presente. Eu digo nos momentos de ceia, esse é um momento de recordação, de memorial. Estamos lembrando o que Jesus fez por nós naquela cruz. Estamos lembrando do seu amor. Estamos lembrando que a sua morte foi suficiente pelos nossos pecados. A ceia também é uma refeição com a real presença de Cristo. Cristo se faz presente na ceia. E o Cristo ressurreto está cada vez mais presente onde a ceia é celebrada. Ele vem por meio do seu Espírito, presente na comunidade, no momento da celebração. E é sempre importante lembrar que os cristãos são chamados a esta mesa por compreender a seriedade desse momento para o seu crescimento na fé. Por isso que, nesse momento, nós temos que estar em oração, esse momento em adoração real, porque Jesus está presente ali, naquele momento, também com o seu povo. Amém? Nós entendemos também que a ceia é uma refeição que é um penhor. Vamos entender um pouco essa questão. A ceia do Senhor é uma garantia do céu. Jesus disse: não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Como um penhor, como uma segurança. Toda vez que você participa da mesa do Senhor, você está lembrando que o reino de Deus ele está presente, mas que também ele virá. Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus virá para buscar o seu povo. E quando todos estivermos na presença de Jesus, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Não precisaremos mais participar da ceia, porque já veio o reino de Deus. Por isso a refeição é um penhor. Na ceia, nós louvamos a Deus pela vida eterna. Olha que coisa tremenda. E antecipamos nossa entrada no céu. É como se nós estivéssemos dizendo, quando celebramos a ceia, que o céu desceu até nós naquele momento. Nós antevemos o céu, antevemos o reino em toda a sua plenitude. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Essa celebração, entendermos isso. João Wesley, ele disse uma palavra interessante. E todo aquele que tem no seu coração algum desejo de servir a Deus, ou algum amor à sua alma, possa servir a Deus e buscar o bem do seu coração por meio da comunhão, toda vez que isso for possível. Ele fala isso no contexto da ceia. O chamado à ceia é um chamado à obediência. Ela é um ato de fé. Fé naquele que morreu por nós. Ela é um testemunho. Paulo diz: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, a ceia ela aponta para o passado, para o que Cristo fez. Ela aponta para o presente, para o que o Espírito Santo, através de Jesus, está fazendo na nossa vida, e ela aponta para o futuro. Ela aponta para o futuro dizendo: até que ele venha. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Concluindo essa palavra, a celebração da ceia, conforme a carta pastoral sobre a ceia. A celebração da ceia do Senhor aproxima
todos igualmente de Cristo e também uns dos outros. Na mesa do Senhor nós comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo vinho, confessamos a mesma fé, a mesma esperança em Jesus, porque nós somos irmãos e irmãs. E nesse ato nós celebramos a comunhão com Deus, com os irmãos e com as irmãs, porque é um momento de profunda igualdade, unidade, comunhão e espiritualidade. Que Deus te abençoe e eu espero em Cristo Jesus que você tenha se servido bem dessa palavra e tome a sua decisão também de dar um passo a mais na sua vida cristã. Reflita comigo, cremos que o batismo é com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exceto Jesus, que era sem pecado, quem é digno de participar da mesa? Por isso, é pela graça. A questão é o modo de comungar, não o caráter de quem comunga. Amém, querido? É importante sempre que nos achegamos à mesa do Senhor, confessemos os nossos pecados, né? Examinemos-nos a nós mesmos, não para deixar de participar da ceia, pelo contrário, mas para participar da ceia com um coração puro e sincero diante do Senhor. Que Deus te abençoe, graça e paz.